Olá, comunidade Paz e Bem da Pós TV 247, sou Carla Pavão, estamos aqui com Regina Celi, que é membro do Sejus, e no dia de hoje nós vamos fazer um estudo da Revista Espírita de 1859, no mês de abril. Vamos começando aqui com um item que é quadro da vida espírita, e aí depois, se não der tempo da gente falar sobre todos os tópicos, paramos o programa e gravamos uma sequência. Primeiramente, cumprimentando, tudo bem, Regina? Vamos começar? Oi, boa tarde, Carla. Tudo bem, graças a Deus. Você, tudo bem? Tudo em ordem, obrigada. Agradecer mais uma vez estar aqui participando, né, das gravações do Sejus. Pode ir em Legal. frente? Como é que a gente começa a conversar sobre esse quadro da vida espírita? Então, na verdade, eu acho que a gente vai conseguir, porque nesse quadro da vida espírita, ele mais ou menos que resume todo o conteúdo do mês de abril, né? Então, eu acho que vamos ver se a gente consegue, no tempo, falar ele inteiro, né? Ou não. E, então, já vamos começar, né? E nesse capítulo, nesses capítulos do mês de abril, Kardec fala sobre a vida futura, né? Ou a vida após a morte. E ele inicia, né, o capítulo com esse quadros da vida espírita, que, na verdade, é o que resume todo o mês, né? Então, ele introduz essa questão colocando os questionamentos que todos nós fazemos, né, sobre se realmente existe uma vida futura ou não, se existe, né, essa vida, como que é essa vida. Então, fala sobre todas essas questões. E ele fala, né, quando vem os capítulos seguintes, ele tem comunicações, né, que, na verdade, elas vão mostrar a veracidade dessas informações que ele coloca, que, na verdade, não são colocações da cabeça dele, né? Vieram da comunicação com os espíritos, né? Então, ele começa, né, dizendo, né, que nós normalmente, né, a gente não se preocupa muito com isso, né, com essa questão da vida futura, mas quando chega no momento exato que a gente vê que a gente pode morrer, né, que a gente pode é, é, que a nossa vida pode cessar, aí a gente fica alguns questionamentos, né? Se realmente se existe uma vida futura, né? Ou se não existe, né? Como que seria, né? E se não existir essa vida futura, tudo vira o nada quando a gente morre, né? A gente vai morreu, acabou tudo que a gente viveu, isso tudo não valeu de nada, né? É, ele, então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai morrer e a gente tem todos esses questionamentos, né? E uma coisa a gente já, né, os espíritos colocam, a gente não tem como negar, todos nós vamos morrer um dia, né? E não tem força nenhuma que pode impedir isso, né? E ele coloca que isso é positivo. Então, essas preocupações que a gente tem com o mundo é que fazem com que a gente não se preocupe com isso, mas quando vai chegar na hora H, né? Então a gente ficam todas essas dúvidas de em que a gente vai se transformar, né? Será que é no nada? Então os espíritos, né? Nos falam a religião, né? Ele coloca que a religião nos coloca que isso não é possível, né? Que não é possível que a gente vá para o nada, né?
que a gente vai desaparecer, que vão desaparecer todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças, né? E ele coloca assim uma comunicação de um espírito, né, que era totalmente materialista, pensava dessa forma que morreu acabou, que a gente não ia para o nada, né? E depois ele dá essa comunicação, né? Que ele tinha essas dúvidas, né? Que ele fala que depois de mim o nada, nada mais que o vazio, né? Vai estar tudo acabado, sem retorno, né? As minhas lembranças, tudo se apagará, ninguém mais vai se lembrar de mim, né? Nada mais, nada que eu fiz, nem o bem que eu fiz vai restar, vai ficar esquecido, né? Ele se fazia, né? Todos esses questionamentos, né? Que não tinha nenhuma perspectiva, além de ser do nosso corpo ser roído pelos vermes, né? Então ele coloca, né? E falando isso é terrível, né? Seria terrível se fosse assim. E aí ele diz que a religião nos ensina que isso não pode ser assim e que isso é confirmado pela razão, né? A razão confirma tudo isso, né? Mas quando a gente fala da existência futura, né? Para muita gente, isso ainda é uma coisa vaga, muito vaga e indefinida, né? E é por isso que gera todas essas dúvidas nas pessoas, né? Então, se a gente, por exemplo, considerar que a gente tem uma alma, né? O que é essa alma? Ela tem forma? Ela tem aparência? Né? Ela é um ser limitado ou ele é um ser indefinido? Então, uns dizem que a alma é um sopro de Deus, né? Outros falam que é uma centelha, outros falam que é uma parte, que a alma é uma parte do grande todo, né? E que é o princípio da vida inteligente. Mas o que significa tudo isso, né? Dizem também que ela é imaterial, né? Mas uma coisa imaterial não poderia ter propriedades definidas, né? Então, como seria isso, né? E a religião, ela nos ensina ainda que nós seremos felizes ou infelizes conforme o bem ou o mal que houvermos feito, né? Então, mas o que é essa felicidade? O que nos espera no seio de Deus, né? Então, são as chamas do inferno que falam, né? São uma realidade ou são uma ficção, né? Então, e esses materialistas, né, ainda dizem, né, que ninguém voltou ainda até agora para nos dar informações sobre isso, né? E aí Kardec coloca que isso é um erro, né? Que os espíritos voltaram, sim, né? Para nos dizer o que tem no futuro, o que tem após a morte, e que a missão do Espiritismo é precisamente esclarecer sobre esse futuro, né? Fazendo, né, com que a gente, até certo ponto, toque esse futuro, veja esse futuro, e não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos, né? E que fatos são esses? Não são as comunicações dos espíritos, né? Então, graças às comunicações espíritas, isso não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um imagina, né, à vontade o que seja ou o que não seja, ou que os poetas possam embelezar, né, com as suas ficções. Então, ou criar alegorias, né, enganadoras. Então, é a própria realidade que nos aparece, pois são os próprios seres, né, de além-túmulo que vêm descrever para a gente a sua situação, né, e dizer-nos o que fazem, e assim a gente vai assistindo, vai vendo tudo o que acontece. Então, assim, eles vão nos mostrando o que nos aguarda, né, no futuro, né?
E aí Kardec coloca, né, haverá nisso algo de antirreligioso? Né? Não, muito pelo contrário, né? Porque os incrédulos encontram nisso a fé, né? E os de pouca fé, vamos dizer assim, né? Vão renovar a sua fé e a sua confiança através disso, né? Então, o Espiritismo se torna, assim, um auxiliar poderoso na pensando por causa da internet, é um auxiliar poderoso da religião, né? Se ele existe, é porque Deus o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir à senda do bem, pela perspectiva do futuro que nos aguarda, né? E então, assim, nos capítulos seguintes, ele vai colocar conversas familiares de além-túmulo, então ele coloca várias comunicações que foram recebidas, que essas comunicações vão dando conta, né, para a gente das penas, das alegrias, das ocupações que esses espíritos vivenciaram, né, experienciaram na erraticidade, né? Então, ele coloca que isso, então, são o quadro animado da vida espírita, né? E nele nós podemos encontrar as analogias que nos interessam, né, pela própria variedade dos assuntos que elas tratam, né? E então, o que esses espíritos comunicantes eles mostram nessas comunicações que foram publicadas, né? Eles mostram, por exemplo, que o que se passa nessa transmigração da alma quando a gente morre, quando a gente deixa esse mundo, né? Eles mostram que quando se extinguem, né, quando acabam as nossas forças vitais, o nosso espírito ele se desprende do corpo. Mas isso acontece quando cessa a nossa vida orgânica, né? Mas que essa separação ela não é brusca, ela assim, não é instantânea, né? Às vezes ela até começa antes de cessar completamente a vida, mas ela nem sempre se completa nesse período, no instante da morte, né? E, todos nós, né, já sabemos que entre o espírito e o corpo existe um laço semimaterial, né, que constitui assim um primeiro envoltório, né, que a gente chama de perispírito, né? Esse laço ele não se quebra, é esse laço que não se quebra subitamente, né? E enquanto esse laço não se quebra, o espírito fica num estado de perturbação, né? É como assim, se a gente estivesse acordando, a gente acorda assim, meio sonado, meio, né, meio zonzo e meio perturbado, então é parecido com isso, né? Então, quando, né, o espírito ele morre, né? Quando a gente morre, quando a gente desencarna, às vezes, por sentir ainda aquelas sensações, o espírito acha que ele ainda tá vivo, né? Ele fala, como assim eu morri? Eu estou me vendo, eu existo, né? Então ele duvida da sua morte, né? Ele não compreende ainda que ele possa viver sem o corpo. Então, ele está percebendo aquele corpo ainda, o corpo está separado, né, o espírito está separado do corpo, mas ele ainda percebe o corpo, né? Então, ele ainda sente algumas sensações. Então, ele acha que essas sensações são físicas, né? Mas, na verdade, elas não são, né? Então, só quando ele está completamente livre é que o espírito se reconhece, né? É que ele percebe a sua situação, né? E a duração desse estado de perturbação ela é muito variável. Pode ser de algumas horas,
como de vários meses, né? E, né, porque o espírito precisa ainda desse tempo para familiarizar-se com a sua nova maneira de perceber as coisas, né? Aí tudo ainda é estranho para ele, desconhecido para ele, né? E quando esse espírito ele vê, quando ele consegue se livrar, né, desses laços com o corpo, né, que é como se ele tivesse escravizado nesse corpo, e quando ele se vê, quando ele vê esses laços se romperem, né, é até um momento solene para ele. Aí ele começa a entrar no mundo dos espíritos, né, é acolhido pelos amigos, né, que o vêm receber, é como se ele voltasse, né, de uma viagem penosa, né? E se essa travessia, nessa essa viagem dele foi feliz, né? Se esse tempo que ele passou no corpo foi empregado de maneira proveitosa, né? Se ele conseguiu se elevar, né, na hierarquia do mundo dos espíritos, aí esses espíritos vão felicitá-lo, né? E ele vai então começar verdadeiramente a sua nova existência, né? E esse envoltório semimaterial, né, do espírito é como se for uma espécie de um corpo com forma definida, limitada e análoga à nossa, mas ele não tem os nossos órgãos, né? Então ele não pode sentir todas as nossas as impressões, mas ele pode perceber essas intenções, essas impressões, né? Então ele percebe, como a gente percebe a luz, ele também percebe a luz, percebe os sons, percebe os odores, né? E nada disso é material, né? Mas mais assim mesmo é bem real, né? Então eles sentem como se fosse no corpo físico, só que não é, né? E, e a diferença, né, é que essas sensações elas chegam para eles como sem intermediários, porque quando a gente está encarnado, a gente precisa dos intermediários, certo? Para a gente ver, a gente precisa dos olhos, para a gente ouvir, a gente precisa dos ouvidos, né? Então, mas o espírito não precisa de nada disso, né? Não precisa de nada desses órgãos para poder perceber os sons, para perceber os odores, para perceber a luz, né? Então, essa faculdade de perceber, ela é inerente aos espíritos, ao espírito, é um atributo do espírito, né? E eles, além disso, né, ele vê muito melhor do que nós, ouve muito melhor do que nós, né? Sente muito melhor do que nós, porque não está com esses instrumentos grosseiros que nós precisamos, que são os olhos ou os ouvidos, né? Para eles é muito mais nítido, né? Ele não precisa da luz, né? Para ver, né? Ele não precisa de nada disso, né? Ele vê sem o auxílio da luz, ouve sem a necessidade das vibrações do ar, né? E é por isso que para o espírito não tem obscuridade, né? E tem mais, né? Que a faculdade, ele pode suspender essa faculdade a hora que ele quiser. Se ele não quiser ver, ele pode deixar de ver, né? E se ele não quiser ouvir, ele pode deixar de ouvir, né? Então, para eles é muito melhor que para nós, né? Então ele só vai ver, ouvir, sentir o que ele queira, né? Então, essas faculdades, ela vai estar para o espírito na razão de sua superioridade. Então, ou seja, quanto mais superior, né, for o espírito, melhor serão essas faculdades, né? E quanto mais inferior, menos ele consegue perceber, né?
o que torna a sua situação mais penosa, né? E é essa nova maneira de sentir que o espírito não compreende no início, né? Que é isso que dá aquela confusão, né? Aquela perturbação inicial, porque ele não consegue entender ainda isso, né? Então, e essa dificuldade também de compreender, né? Às vezes associada também à presunção, à arrogância, às vezes que se tornam fontes, né, às vezes, de teorias absurdas dadas por certos espíritos que, às vezes, nos induzem a erro. Né? Então, é por isso que é importante a gente ter o controle, né, da mediunidade, no caso. Né? Então, a gente não pode aceitar sem controle por conta disso, né? Porque a gente tem que ver, né, se aquele espírito que está se manifestando, se ele merece essa confiança, né? Se a gente tem que ter experiência, né, para poder lidar com isso, para não se deixar enganar por esse tipo de espíritos, né, ignorantes e fanfarrões. Né? E existem sensações, né, dessas que a gente está comentando, que elas têm sua fonte nos nossos órgãos. Né? Então, é por isso que, se a gente morre, os nossos órgãos não funcionam mais. Né? Então, o espírito não precisa disso. Né? Então, por exemplo, a fadiga. A fadiga, por exemplo, ela é uma sensação que é própria dos nossos órgãos. O espírito não sente fadiga, né? Então ele não fica cansado, ele não precisa de repouso, ele não precisa de comer, né? Porque tudo isso é um estado próprio dos nossos órgãos, de quando a gente está encarnado, né? Do nosso físico. Né? E ele também não é acometido por nenhuma das nossas enfermidades, porque isso tudo é nosso, é físico. Né? Então, e também as necessidades do corpo é que determinam as necessidades sociais, né? Que para o espírito também elas não existem mais. Então, por exemplo, aqui a gente tem preocupações com os negócios, com discórdias, né? Com as tribulações, né? Com os tormentos, e já no mundo dos espíritos, essas necessidades a gente não vai ter mais. Por quê? Porque elas são do mundo físico. Né? Então, é por isso que a gente precisa evoluir para a gente não, quando desencarnar, a gente não precisar mais de nada disso. Né? Então, a gente vai... Quanto mais felizes são os espíritos elevados, né? Tanto maior vai ser o sofrimento que os inferiores vão experimentar. Então, o que a gente precisa é de se elevar. Né? E aí, que sofrimentos são esses que os inferiores vão experimentar? Né? São as angústias. Né? As angústias, os desejos que tinham em vida, né? Que isso aí não é físico. Então, isso pode perturbar o espírito. Né? Então, ele precisa se elevar para que não seja perturbado por isso. Né? Também temos a palavra, né, articulada, como a gente usa aqui, ela é da nossa organização física. Os espíritos, eles se entendem pela simples transmissão do pensamento. Né? E, às vezes, a gente aqui até consegue se entender só pelo olhar. Né? Lá, os espíritos, eles vão se entender pelo próprio pensamento, não vão precisar de falar para isso, né? De articular nenhuma palavra para poder se entender. Né? Deixa eu fazer Mas... só uma partezinha, dá licença, Regina, desculpa te interromper.
Duas coisas. A primeira é que a gente já está chegando quase nos 20 minutos, então não sei como é que você se organizou, mas se você quiser a gente pode fazer um segundo programa. E a segunda coisa, eu queria fazer uma observação que na mediúnica dos Sejus, principalmente os desencarnados de Covid, eles vêm muitas vezes dizendo que estão asfixiando, que estão ruim, outros vêm com fome, com frio, enfim. Mas isso é uma sensação que ainda está, eles ainda muitas vezes não têm consciência do mundo espiritual onde eles estão, então eles ainda estão ligados a essas sensações, mas não é o que o espírito realmente sente, como você está falando. Então, só para dar um exemplo do que acontece na nossa mediúnica. Agora eu vou te devolver a palavra aí, obrigada. Então, assim, eu acho que tá quase terminando, acho que dá para fechar, né? Então, aqui, vamos tentar, né, nesses poucos minutos que faltam. Então, né, Kardec continua aqui explicando, né, por exemplo, por exemplo, barulho, né, que eles fazem barulho, né, que é como, por exemplo, bater na madeira, lembra no início, né, das comunicações, né, e às vezes os médiums, né, que ouvem, né, eles precisam disso. Então ele fala que eles fazem barulho e tudo, mas não é por necessidade deles, é por necessidade nossa, né? Então, é isso que eles dão pancadas, né? Gritos que vibram no ar, mas é por conta de necessidade nossa e não necessidade deles, né? Então, o que eles estão mostrando para a gente aí? Que os espíritos, eles não são seres vagos, indefinidos, né? Como as definições abstratas da alma, né? Que nós falamos lá no início. Eles são seres reais, determinados, circunscritos, né? Que gozam de todas as nossas faculdades e de muitas outras que nos são desconhecidas, né? Porque são inerentes à sua natureza. Eles têm as qualidades da matéria, que lhes é peculiar, e constituem um mundo invisível, né? Que povoa o espaço e cercando-nos e acotovelando-nos, né? Incessantemente. Estão sempre dando um encontrão com a gente por aí, né? E esse estado que ele fala de perturbação é só no início, até ele se dar conta dessa situação dele. Depois que passou esse primeiro estado, ele pouco a pouco ele vai clareando, as lembranças vão voltando, né? A memória vai voltando, e aí, quando ele está plenamente desmaterializado, que esse passado vai se desdobrar à sua frente, né? E ele vai conseguir seguir em frente, né? No mundo espiritual, né? É esse o estado, né? E aí eles não... Quer dizer, não estão também lá na erraticidade, parados, sem fazer nada, ociosos, né? Uns estão lá ajudando outros espíritos que necessitam, né? Ajudam a fazer melhorar outros espíritos, né? Melhorar de acordo com o grau de elevação deles. Então, eles vão velar pela realização, né, dos desígnios de Deus nos destinos do universo, né? Vão dirigir as marchas dos acontecimentos, vão ajudar, vão ser tipo anjos da guarda, né, de outros que estão necessitando ainda desse acompanhamento, e vão... tem milhares de missões, de coisas que eles precisam fazer, que aí também que isso tudo também está contando na elevação deles próprios, né? Ninguém vai para lá ficar deitadinho, né? Paradinho, aguardando, né? Sei lá o quê, né? Às vezes, ele chega lá, ou ele vai ficar, se ele foi bom aqui, ele vai chegar lá, ficar deitado nos jardins,
apreciando a vida bela, né? Não, lá a gente continua trabalhando e tem serviço para todo mundo, né? Desde os mais elevados até aqueles que ainda precisam melhorar, tem serviço para todo mundo, né? Trabalho para todo mundo. Então, essa é a situação que a gente se encontra na erraticidade, né? Ou seja, todos os espíritos na erraticidade, eles aspiram o aperfeiçoamento, né? Por quê? Porque eles compreendem que esse é o único meio de sair da sua inferioridade, né? Então, lá eles vão instruir-se, vão esclarecer-se, e é essa que tem que ser a preocupação deles, né? E eles ficam muito felizes quando a isso, né, a instrução, ao esclarecimento, eles podem acrescentar as missões de confiança que também vão ajudar a elevar, né, a se elevar aos seus próprios olhos e também entre os espíritos, né? Então, é isso que impele cada espírito ao seu trabalho, o trabalho pelo seu melhoramento, né? Porque eles compreendem que é esse o preço da sua felicidade, né? Então, e é isso que nos próximos capítulos, as comunicações, né, que Kardec coloca nos próximos capítulos, eles vêm explicando isso, cada um vai falando, né, sobre suas profissões, tudo que eles foram exercendo, né, como foi, como está sendo na erraticidade, e isso é que vem falando. Então, é isso, Carla. Legal, então obrigada. Agora vem os exemplos, quem quiser ler lá, pega a Revista Espírita, dá uma olhada nos exemplos que Kardec dá, para justificar todos esses conceitos que a Regina nos trouxe. Uma outra coisa, eu recebo muita mensagem como é que eu posso fazer parte do Sejus. Então, o Sejus é uma casa espírita progressista virtual. Se você quiser fazer parte, você manda uma mensagem pelas redes sociais particular e nós vamos enviar um link de um pré-grupo. Neste pré-grupo, você será apresentado a todas as atividades do Sejus, que são muitas, e aí você escolhe quais quer participar. Então, é assim que funciona, queria deixar isso registrado. Regina, muito obrigada, vou te passar a palavra para você se despedir. Eu que agradeço, Carla, né? Mais essa oportunidade de estar estudando aí junto com esse grupo do Sejus, né? Que é maravilhoso, muito nos ajuda, né? Nos estudos, e cada vez que a gente participa aqui, a gente vai aprendendo cada vez mais, a gente é que ganha mais do que todo mundo, né? Que nos permite estudar mais e mais a doutrina espírita. Legal. Então, gente, nos sigam aí nas redes sociais, curtam, compartilhem os canais que trazem conteúdo progressista para nos ajudar a subir nos algoritmos. Um beijo grande, obrigada e paz e bem, gente. Beijo, pessoal.